Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a Casa de Solidariedade, mais uma vez, vai até a sua casa para levar o Evangelho, para falarmos do amor, para falarmos do coração. O que essa casa faz tão bem, nos acalmando, nos orientando, né? Estamos chegando, aproveitando, estamos chegando o Natal, né? O Natal da Casa de Solidariedade. E aí, nós teremos o nosso evento, onde vai assistir 150 famílias, onde contamos muito com a sua colaboração. Você não poderá estar presente fisicamente neste ano, mas você pode estar mentalmente, você pode estar se ligando a esta tarefa quando você começa a pensar, quando você faz a sua doação, seja através do mantimento, o mantimento básico, né? O feijão, o arroz, o óleo, né? O açúcar, o café, qualquer mantimento que vier ajuda. O importante é que seja feito de coração, porque é a tua participação no Natal das pessoas. Então, a Casa de Solidariedade, mais uma vez, conta com você, conta com todos nós, para que esse evento possa acontecer. Faça a sua colaboração, faça a sua parte, né? Doe e mentalize também com as pessoas a alegria de que é aquele momento, porque aquele momento e essa energia vai chegar no coração de cada um. Então, vocês, nós vamos fazendo sempre um Natal onde nós podemos ser assistidos, onde nós podemos aprender, receber também junto, porque esse momento, essa entrega de cesta, sempre é para a solidariedade o Natal. E esse ano nós temos muito mais oportunidades, muito mais motivos para comemorar, por estarmos superando tudo isso. Faço o convite e a casa conta com vocês. Hoje nós teremos aqui a live da tia Cris, né? Então é com muita alegria que nós vamos fazer uma prece, nós vamos pedir aos mentores e aos amigos da Casa de Solidariedade que envolva a nossa companheira, auxilie como sempre, e que nós possamos receber tudo que ela preparou para transmitir para cada um de nós. É mais um momento em que a casa fala ao coração, que a casa vai até a sua casa, para que possa, sim, ter harmonia cada vez mais, para que possamos estar ligados novamente. Que Jesus possa nos envolver e que nós possamos vibrar com esperança, com amor, com carinho e com a certeza de que quem governa esse momento é Jesus Cristo e que nós vamos dar nossa contribuição através da fé, da esperança e da certeza de que estamos no caminho certo, a caminho da luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de bondade, pois já habitamos nele, onde sempre é feito a tua vontade, pois sabes o que é melhor para cada um de nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai-nos, mas ensina-nos a perdoar a todos, como tu nos perdoa. Livra-nos da prática do mal e da permanência nele. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Então, que nós possamos se sentir todos abraçados, e vou convidar a tia Cris para fazer parte desse momento, desse evangelho, com muito carinho e com muita gratidão por ela estar com a gente. Boa palestra, obrigado. Boa noite, Wellington. Boa noite, Casa de Solidariedade. Boa noite, amigos queridos. Então, nós vamos dar início aí a mais uma live, né, da Casa de Solidariedade, pedindo a Jesus, então, que abençoe a todos nós, rogando aos nossos amigos espirituais, para que possamos fazer uma boa palestra que nos intua. E vamos aí dando início, então.
Bom, o tema de hoje, então, é pedi e obtereis, o nosso relacionamento com Deus, né? E esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Mas antes que a gente entre propriamente no tema, né, nesse tema pedi e obtereis, acho que é importante a gente fazer assim algumas considerações acerca se Deus está perto ou está longe de nós, né? E aí a gente faz aquela reflexão assim, que Deus, né, nos criou, criou a tudo, criou todos, criou o universo. Então Deus está muito presente em nossas vidas, está muito perto de nós, né? Lá na Gênese diz que Deus criou então o fluido cósmico universal, né? E que tudo que existe, né, esse papel aqui, o computador, o ar que nós estamos respirando aqui agora, né, o meu corpo físico, tudo tem o fluido cósmico universal. Então, Deus está muito presente em nossa vida, muito mais do que a gente imagina, né? Bem pertinho de nós. Então, Deus está aqui agora atuando em nossas vidas. Então, esse é o primeira consideração, né, que eu acho importante a gente falar, que Deus não é distante de nós. Deus está muito mais perto do que nós imaginamos, né? E quando Deus nos criou, ele colocou então dentro de nós aquela centelha divina, colocou a divindade em nós, né? Que é para que a gente faça essa ligação com ele, né? Então, desde os primórdios da humanidade, lá com o homem primitivo, aquele que habitava a caverna, né? Embora ele não pudesse sentir, embora ele não pudesse, não pudesse compreender, né, a divindade, embora ele não tivesse inteligência, cognição até para isso, mas quando ele olhava para o céu, por exemplo, né, para a beleza das estrelas, da lua, do sol, ele sentia alguma coisa dentro de si se modificava, né? E aí os homens também, a humanidade antiga, né, acreditavam então na pluralidade de deuses, né? Então a gente vê muito isso na mitologia grega, na mitologia romana, né? O próprio egípcio, os egípcios também acreditavam na pluralidade de deuses. Então, tinha lá, por exemplo, um guerreiro que precisava ir à guerra, né? Então, ele fazia lá a sua conexão com o deus Ares, né? Que é o deus da guerra, e assim por diante, né? Temis, a deusa da justiça, né? Então, sempre que o homem precisava de alguma coisa, ele fazia aquela conexão com um determinado deus, né? Apolo, né? Que é o deus da luz, enfim, todo esse contexto dos deuses. Depois veio Moisés e nos apresentou, então, um Deus único. Mas aquele Deus, né, que nós estudamos, a gente sabe, né, aquele Deus punitivo, né, que quando o homem transgredia a lei, então ele era punido na mesma condição, né? Dente por dente, olho por olho, aquela história que a gente aprendeu, né? E aí, algo extraordinário aconteceu com a vinda de Jesus, quando ele nos apresenta a Deus como Pai. Nosso Pai, um Pai de amor, um Pai de imenso amor, de infinito amor, um Pai de misericórdia, um Pai de sabedoria. Então, é a partir daqui, agora, que a gente vai conversar e fazer algumas reflexões, né? Então, acho que muitos de nós já fizemos muitas perguntas acerca da prece, da eficácia da prece. Será que Deus atende
os meus pedidos, as minhas rogativas? Será que não atende? Quando atende? Né? Quando não atende? Então, tudo isso acho que a gente já se questionou várias vezes, né? Durante a nossa vida. E eu faço, assim, uma colocação como no cotidiano nosso aqui, né? Imaginemos assim, por exemplo, né, um pai, já que a gente está falando que Deus é pai. Então, o pai, ele vai passear com o seu filho, uma criança de 3, 4 aninhos, né? Eu falo 4 aninhos porque eu tenho um neto que vai fazer 4 anos, né? Então, uma criança de 3, 4 aninhos. Então, o que ele faz? Ele segura na mãozinha da criança, vamos passear. Aí, em determinado momento lá, o pai fala assim, filho, nós vamos atravessar a rua, né? Aí o pai segura forte na mãozinha e, se fosse meu neto, ia falar assim, poxa, enxadinho, né? Mas, trazendo o exemplo, né? A criança fala assim, pai, posso atravessar sozinho? E o pai vai dizer, não, claro que não. Você é criança, você ainda não sabe, né? Você ainda não tem a capacidade para você andar sozinho, né? Imaginemos, então, uma outra situação, que esse mesmo filho, já com seus 10 anos, por aí, né, 9, também está passeando com o pai, e o pai diz assim, vamos atravessar a rua. Aí o filho fala, posso ir sozinho? Aí o pai para, pensa, analisa, né? Fala, bom, você já cresceu, já tem um certo entendimento de que você precisa se certificar, que não vem carro, né? Que você precisa atravessar na faixa de segurança, né? Então ele para, pensa e fala assim, pode, né? Você já conquistou esse entendimento, então pode. Agora imaginemos uma terceira situação. Esse mesmo filho já adulto, passeando com o pai, e o pai fala assim, em determinado momento, filho, vamos por aqui, o caminho é por aqui, vamos atravessar a rua. E eles atravessam, né? O filho nem pede para o pai nada, porque é adulto. E eles atravessam. Então, o que isso quer dizer, né? Esse exemplo que eu trouxe. É um exemplo até simples demais, mas é assim que Deus age na nossa vida. Ora, ele vai dizer um não bem grande, não. Ora, ele vai dizer, talvez, espera um pouco, ainda não, né? E outras vezes ele vai dizer, sim, filho, com certeza, pode ir, né? Então, depende da nossa maturidade espiritual. Porque nós ainda somos muito crianças espiritualmente. Então, a gente nem sabe, às vezes, o que pedir, como pedir, nós não sabemos, né? Mas conforme a gente vai adquirindo maturidade, conforme a gente vai se esforçando, aprendendo, né, com a vida, a gente vai adquirindo maturidade e a gente sabe, vai sabendo, né, o que pedir a Deus, né? Tem uma frase que não é minha, não, mas que comumente o pessoal fala, né? Tem prece que não passa do céu da boca, né? Por quê? Porque é uma prece meio que em vão, né? Porque somos ainda crianças espirituais, até para pedir, né? E imaginemos assim também, né? Eu gosto de trazer exemplo, porque já que a gente está falando de pai, né? Deus como nosso pai. Então, imaginemos assim, um filho, né? Que precisa, tá perigando repetir de ano no final do ano, né? E precisa muito passar, precisa estudar, tá em dificuldade em matemática, por exemplo, né? Aí ele chega para o pai e fala assim, pai, me ajuda, né? Me ajuda a passar. Eu não quero reprovar, me ajuda a passar por isso, né?
Aí o filho pega e fala, claro, um momentinho só, gente, espera aí. Desculpa, tive que sair. Aí o filho fala assim, me ajuda, pai, me ajuda, eu preciso estudar, preciso para passar de ano, né? E o pai fala assim, claro, filho, né? Eu vou ajudar, vou estudar com você, aquilo que eu souber, eu vou te incentivar, vou te ajudar, vou te, né? E mesmo eu vou contratar professor particular, como eu já fiz com as minhas filhas, né? Criar condições, então eu vou criar condições para que você estude e passe de ano, mas você tem que fazer sua parte também, né? Como Jesus nos ensinou, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Agora imaginemos esse mesmo filho que fale assim para o pai no final do ano, né? Pai, eu tô com um problema aí, acho que eu vou reprovar no final do ano, tal. Tem o Enem aí no final do ano. Meu, você é o cara, né? Você é super inteligente. Bem que você podia fazer o Enem lá para mim, né? E o pai vai falar: não, não vou fazer. Isso é uma prova que você tem que passar. É você que tem que passar, né? E o filho não estuda, não faz nada, reprova, não passa no Enem, enfim, né? Então, veja, é assim que Deus age conosco também como pai. Porque Deus, sabendo, né, sendo a sabedoria, a perfeita sabedoria, ele sabe exatamente o que nós precisamos, aquilo que é bom para mim e o que não é. Muitas vezes a gente acha assim que aquilo que é bom para mim, Deus acha que não é. E vice-versa. Muitas vezes uma coisa que eu acho que é ruim, Deus está falando, não, é ótimo para você. É exatamente isso que você está precisando agora, filha. Né? Então é assim na nossa vida. É assim que Deus atua em nossa vida. Deus atua em nossa vida através da gente mesmo, né? Então, é interessante, mas a gente precisa. Como é que a gente chega perto de Deus? É outro questionamento que a gente faz, né? Quando será que ele vai ouvir as nossas preces? Quando que não vai? Então, são tantos questionamentos, né, que a gente faz que a gente precisa aprender sair dessa infância espiritual, aprender, né? Então, às vezes a gente está naquela dificuldade danada, né? Tem um problema financeiro, ou tem uma enfermidade muito grave, ou até um problema de relacionamento, né? E a gente pede para Deus, Pai, me livra dessa doença, né? Pai, me livra dessa situação financeira, me ajuda a ganhar na Mega Sena. É claro, né, que Deus não vai atender essas rogativas, né? Mas lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, Jesus coloca uma situação em que as nossas preces, elas são 100% atendidas, 100% de eficácia, vamos dizer assim. É quando naquele mesmo momento, né, que eu peço ao invés de Deus me livra dessa doença, eu falo, Senhor, né, me ajuda a passar por isso, né? Me ajuda a ter força, ter coragem, ter fé, me ajuda a aprender com essa situação, o máximo que eu conseguir, né? Ter resignação. Né? Então, quando a gente faz esse tipo de prece, 100% de eficácia. Não tem como dar errado, né, pessoal? Então, a gente precisa aprender, até para fazer prece a gente precisa aprender. E até para fazer prece a gente precisa ter caridade para conosco e com os outros, né, evidentemente. Mas falando
especialmente da prece, né, a gente precisa aprender a ter caridade também. Então, quando a gente for fazer uma prece, uma rogativa, né, a gente precisa, primeiro, ter humildade. Humildade, saber reconhecer, né, a nossa pequenez e pedir ajuda, né, mas se esforçar também, fazer a nossa parte. No próprio nome, oração, né, está escrito orar e ação. Então a gente precisa acionar, a gente precisa movimentar, a gente precisa crescer. A gente precisa crescer espiritualmente, né? Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho, assim, muito, muito relevante, né? É ter gratidão. Gratidão. Então, quando a gente for fazer prece, ter gratidão por tudo que a vida nos proporciona, né? Gratidão até por aquele momento difícil, até por aquela dificuldade financeira, até por aquela doença, ter gratidão, porque é Deus atuando em nossa vida, Deus está atuando em nossa vida naquele momento, né? Muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Aí, lá no livro dos Espíritos, na pergunta 663, Kardec pergunta aos espíritos: as preces que fazemos por nós mesmos, podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Parar um pouquinho para pensar, né? Então, essa pergunta, os espíritos respondem, né? Ela está diretamente ligada com as leis divinas, com as leis de Deus, né? Que estão atuantes na nossa vida. Então, de repente, a gente tem uma enfermidade, uma doença muito grave, e a gente tem que passar por isso. Não tem jeito, né? A gente vai ter que passar por essa doença. Mas aí a gente para e pensa assim, bom, então se tem essas leis atuando, as leis divinas atuando na minha vida, eu vou ter que passar por essa doença, não tem nada que eu possa fazer, então vou cruzar o braço e esperar a vida passar. Porque não tem nada que eu possa fazer mesmo, vou ter que passar por isso. Será que é assim que funciona? Não é, né, gente? Evidentemente que tem situações, tem provas, né, que a gente tem que passar. Como eu dei o exemplo lá do filho que ia fazer a prova, né, ele tem que passar, é por ele mesmo que ele tem que passar. O pai não pôde fazer a prova para ele, é ele que tem que se esforçar, né, é ele que tem que sair daquela situação. E assim também com a gente está com essa dificuldade, nessa enfermidade, né, difícil, mas não tem como mudar? Ok, não tem, mas e o meu livre-arbítrio? E o meu esforço, o meu crescimento, né, como pessoa, como ser? Né? Então, eu posso movimentar tudo isso, eu posso aprender com essa doença, com essa enfermidade, eu posso me esforçar para ser uma pessoa melhor. Né? Então, Jesus, ele nos ensina também que quando a gente for fazer a prece, para a gente perdoar. Né? Se você tiver um desconforto, né, com alguém, vai lá e perdoa aquela pessoa, aquele seu companheiro antes de orar. Então ele ensina a gente que a gente pode movimentar tudo isso, que a gente pode ter o nosso esforço, né, como pessoa, e isso será amenizado. Então aquela dificuldade, aquele problema que aparentemente, né, é grande, aparentemente não é grande, né? Mas vai se tornando suave,
para a gente, para passar por aquela dificuldade, né? Então, a gente precisa aprender até para fazer prece, né? E Jesus também nos ensina, né? Tá lá no Evangelho, né? Que quando a gente for fazer uma prece, orar, né? Jesus ensina. Então ele fala assim: se fecha no seu aposento, fecha a porta, né? E ora a teu pai. E ora a teu pai que ele vai te escutar, né? Então, o que será que Jesus quis dizer com isso? Será que então eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta, tranca a porta, apaga a luz, fecha a cortina, fica no escuro, aquele breu total, né? Ali ninguém pode falar nada e aí que eu vou fazer a minha prece? Não necessariamente, né? Eu preciso me conectar com Deus. Eu preciso sentir Deus. É nesse sentido que Jesus está falando. Porque Deus não vai falar, Deus não vai mandar uma resposta para a gente, as nossas súplicas, as nossas rogativas. Ele não vai mandar assim num pacotinho embrulhadinho para presente, mandar entregar por delivery. Não vai, né? Como que Deus atende às nossas preces? Como que Deus atende às nossas súplicas? Às nossas rogativas? É muito sutil tudo isso, né? Porque Deus não vai falar, abrir a boca assim, e falar para você. Não, você tem que sentir Deus. Você tem que abrir seu coração para poder sentir, né? É assim que Deus age na nossa vida. É pelo sentimento, né? Então, você tem que fazer essa conexão com Deus, abrindo verdadeiramente o coração, né? Para você poder sentir. E como é que Deus dá as respostas para as nossas súplicas, né? Como é que Deus vai dar? Tudo isso é muito sutil, né? Deus vai responder nas pequenas coisas, na simplicidade da vida. Então, às vezes a gente está com aquela dificuldade danada, né? Um problema grande mesmo, né? E aí a gente pede ajuda e a ajuda vem de que forma? Vem através de uma mensagem, vem através de um telefonema de um amigo, de uma pessoa querida, né? Vem através de uma intuição, a gente pede, né, aquela ajuda, tal, fala, Deus, me ajuda a sair desse problema, eu não sei mais o que fazer, tal. Aí, de repente, pá, né, vem aquela inspiração, assim, você fala, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, né? E aí a coisa anda, né, vai em frente, né? Às vezes vem num livro que você está lendo, você abre uma mensagem. Outras vezes também, até numa música. Sabe aquela música assim que você gosta demais, né? Uma música assim que te traz boas recordações, né? Que te toca lá dentro, né? Que você gosta demais. Às vezes até numa música. Dia desses aí eu estava assim bem chateada, bem triste com uma coisa que tinha acontecido e estava bem triste mesmo. Aí entrei no meu carro, né, estava guiando, aí pedi, né, fiz a minha prece, pedi para Deus, para Jesus me ajudar, né, sair daquela situação e liguei o rádio e estava tocando justamente uma das músicas que eu mais gosto. Aí o que aconteceu? Eu chorei, lavei a alma, como se diz aí, lavei a alma, né? Mas fiquei super bem depois, fiquei zerada. Então é assim que Deus age em nossa vida, na sutileza, na simplicidade da vida, né? Então, que a gente possa aprender a ouvir o que Deus tem para dizer e de que forma que Deus vai atuar na nossa vida, né? Isso estou falando para mim também, evidente, né? E assim, eu acho que
para encerrar, né, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, a gente poderia ficar aí um tempão falando sobre esse pedi e obtereis, né? Mas o tempo vai correndo, né? Então, para encerrar, uma vez eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ficou gravado, né, na minha memória aquela palestra. Ele estava dizendo que, certa ocasião, um repórter britânico estava fazendo uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá. E ele estava fazendo assim a reunião de várias orações que a Madre Teresa fazia, né, para depois editar um livro. Então, esse mesmo repórter perguntou para a Madre Teresa, né, fala assim, Madre, que você fala para Deus, né, nas suas orações? E, e ela respondeu, eu não falo nada, filho, eu só ouço. Aí o repórter ficou meio assim, né, meio, né, indignado com a resposta ali, ele falou assim, tá, Madre, então já que a senhora só escuta, só ouve o que ele diz, o que Deus fala para você? Ele não fala nada, filho, ele só escuta. Então, o que é isso, né? Senão a conexão profunda, né, desse ser maravilhoso que foi a Madre Teresa, né, com Deus, né? E aí Haroldo continua, né, na, na sua palestra, dizendo assim que quem ama, né, você não precisa dizer que ama, você sente aqui dentro, né, o amor. Então, você não precisa falar, você não precisa manifestar, porque você está sentindo aqui dentro, verdadeiramente você sente o amor. Você não precisa falar para o seu filho que você ama, claro que é legal falar e ouvir também, mas você sente o amor aqui dentro de você, né? Então, esse exemplo da Madre Teresa me ficou gravado e eu trago para a minha vida, assim, sempre que possível, né? A gente fazer essa conexão, estreitar o nosso relacionamento com Deus, estreitar o nosso relacionamento com Deus, né? Fazendo a nossa parte, né? Nos esforçando para ser uma pessoa melhor, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração, né? Estando dispostos a auxiliar, estando dispostos à nossa transformação moral, à nossa reforma íntima, estando dispostos e atuando nisso, né? Oração, orar e ação, unir isso em nossas vidas. Então, eu desejo de coração para todos nós, né? Que nós possamos a cada dia mais ouvir Deus, sentir Deus, né, em nossas vidas. Trazer Ele bem pertinho de nós, porque Ele está perto, Ele está presente, muito presente. Assim como, né, o exemplo que eu dei lá no começo, o que um pai quer do seu filho, né? Um pai quer ver seu filho crescer, evoluir, né? E quer acompanhar de pertinho o crescimento do seu filho. Então é assim que Deus está na nossa vida, atuando em nossa vida. Ele está acompanhando de pertinho o nosso crescimento, né? Mas muitas vezes ele vai dizer não. Ele vai dizer não, porque isso é o melhor para nós. Deus não é a própria sabedoria, né? Então ele sabe o que é bom para nós, né? Então que nós possamos aprender com isso, né? Aprender e ter a resignação, a humildade e a gratidão em todas as nossas preces,
seja a dificuldade que for, né, que nós tenhamos humildade, gratidão, resignação. E assim a gente vai encerrar, e vamos encerrar com a prece, né, que Jesus nos ensinou, porque até na prece do Pai Nosso, né, que a gente tenha ouvidos, e quando a gente fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, quando fala, né, que seja feita a vossa vontade, a gente passa rapidinho, né, que seja feita a vossa vontade, passa rapidinho, porque a gente quer, né, que a nossa vontade prevaleça a vontade de Deus. Isso significa que nós não temos ainda maturidade espiritual. Nós somos crianças ainda. A gente precisa, né, que Deus segure na nossa mão ali para atravessar a rua, como eu falei, né? Então, que nós possamos aprender até no Pai Nosso sentir que Deus está atuando em nossas vidas. Então, nós vamos agradecer profundamente esse encontro de luz, encontro de amigos queridos da Casa de Solidariedade, amigos encarnados e desencarnados que também se aproximam de nós para ouvir, para participar de alguma forma. Nós vamos agradecendo a esse Pai de amor que permitiu esse encontro, agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos de amor, que pouco a pouco vai nos transformando, nos ajudando a sermos melhores. Agradecer a todos esses amigos da espiritualidade por estar conosco. E assim, unindo os nossos corações, nós te dizemos, Pai amado, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos chamar aí o Wellington de novo. Fala aí, meu amigo. Cris, eu queria te agradecer, porque você foi muito feliz na sua transmissão. E transmitir é preciso, além de preparar o tema, refletir sobre ele. E você hoje falou aos corações. Obrigado, de verdade. Estou muito emocionado. Foi muito bom, muito simples e muito direto. Todos ouviram, pode ter certeza disso, viu? Gratidão mesmo. Obrigada a você pelo carinho aí, Wellington. Obrigada mesmo pela oportunidade aí também. Será que tem perguntinhas para nós agora? Tá, bora lá então. Vamos ver aqui. Nossa, caiu algo aqui. Eu não estou conseguindo ler. Deixa eu tentar aqui. Interessante, a Carninha falou para nós. Interessante pensar que muitas das nossas. Agora ficou melhor. Interessante pensar que muitas das nossas preces foram atendidas e materializadas, mas nós não valorizamos ou não sabemos o que fazer com os nossos pedidos. Em outros casos, eles vieram de outras formas e não estávamos de acordo com a nossa expectativa, ou seja, não estavam de acordo. Pois é, né, Wellington? É o que a gente estava falando, né? E nós, por sermos ainda
crianças espirituais, muitas vezes a gente nem sabe o que pede, né? E quando vem as respostas de Deus, a gente não está atento às respostas, a gente não ouve, né? Então, por isso que não adianta a gente querer ver Deus, né? Porque nós não vamos ver Deus. Está lá na Gênese, né? Kardec coloca assim para a gente: será que o ser humano, né, pode ver Deus, né? E os espíritos então respondem. Kardec coloca lá que não, né? Que isso é um atributo dos espíritos puros, né? Ver Deus é um atributo dos espíritos puros. Nós ainda estamos na infância. Então, o que nos resta? Sentir Deus. É sentir. É assim que a gente vai fazer a nossa conexão com Deus e ouvir as respostas que Ele tem para nós. Legal. A Lu falou para nós, a Lu do Beto. Ao refletir, encontramos tantos momentos onde a prece foi um grande refúgio. Verdade. Né? Quando a gente entra para dentro de si, né? Quando a gente entra no nosso aposento, né? Como diz Jesus, e a gente fecha a porta, né? Fecha a porta, a gente ouve, né? Aquela vozinha que vai falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, né? É a resposta de Deus agindo ali, né? Verdade. Ó, a Silvana Granata. Obrigada pelas reflexões. Cabe a cada um de nós estreitar nossa comunicação com Deus em todos os momentos da vida, sejam dificuldades ou alegrias. Exatamente, né? Isso é uma tarefa de cada um de nós, né? Nós que temos que passar pelas dificuldades, nós que temos as nossas provas, nós que temos, né? O exemplo que eu achei lá, né? Que eu coloquei, o pai não vai fazer a prova do Enem para o filho, né? Ele vai falar um belo do não, né? Porque não tem como. E assim é a gente, né? Nós que temos, pelo nosso esforço, passar pelas dificuldades, né? Mas elas podem ser amenizadas, sim, né? Como eu falei, pelo nosso próprio esforço. Eu sempre brinco, tem momentos que assim é sim e assim é não. Verdade. Ó, a Suzana do Wellington aqui. Obrigada, Cris. Bela explanação do Evangelho. Deus conosco sempre, que possamos aprender a esperar o tempo dele. Exatamente. Vamos crescendo, né? Vamos crescendo aos pouquinhos, dando um passinho de cada vez, né, Silvana? E vamos em frente. Vamos em frente. A Sueli. A Sueli falou assim: em nossas preces rogamos ajuda. Aí, amigos queridos, e nas conversas surge uma solução. Deus e a vida só querem o nosso bem. Deus é a pura, né? Eu costumo dizer que Deus não é sábio, ele é a própria sabedoria. Né? Deus não é bom, ele é a própria bondade. Né? Deus não é justo, ele é a própria justiça. Né? Então é isso, né? Deus sabe de tudo e ele sabe o que é melhor para a gente. Né? A gente precisa confiar nisso, a gente precisa abrir o coração e crescer espiritualmente, né? Bora lá, vamos em frente. Ó, a Vilma, nossa grande companheira. Muito bom ouvir, sempre sobre fé, oração. Nossas preces com amor irá sempre para todos que delas estão precisando em todo o universo. Ora sempre, fala com Deus. Isso mesmo, sempre, né? Em todos os momentos da nossa vida, a prece, como Jesus nos ensinou, né? A prece é a nossa conexão com Deus, né? E até no homem primitivo, que, como eu falei, que ele não tinha nenhum
conhecimento, nenhuma inteligência, né? Mas ele já fazia a conexão com Deus, olhando, contemplando o céu, as estrelas, né? Então, são exemplos assim tão simples, mas eu acho que traduz bem o que a gente pode falar para que a gente se aproxime de Deus cada vez mais, né? A última aqui, mamãe sempre cheia de sabedoria. Ai, que linda! Ai, que linda! Bárbara Dress. Mamãe não sabe nada, filha, mas eu também te amo. Cris, mais uma vez te agradecer de verdade. Obrigado pela transmissão. Vai ficar conosco essas reflexões mesmo, viu? Foi maravilhoso, de verdade. Muito, muito bom. Grato. Obrigada, Wellington. Eu que agradeço aí, agradeço todos vocês aí, amigos queridos, né, que me acompanharam e me inspiraram também, me ajudaram aí, porque vocês sabem, gente, eu não sou palestrante que nem o Wellington é, né? Então, fica aqui o meu carinho, meu agradecimento a todos. Obrigado, Wellington, obrigado, amigos, obrigada, Casa de Solidariedade. Também agradeço. Fiquem com Deus todos que acompanharam nós até aqui. Boa Forte noite, bom abraço. fim de semana, gente. Tchau, tchau. Até mais.